tudo bem? Estamos chegando aqui na sua Rema TV para mais um podcast Espaço Aberto. Você sabe, a gente tem encontro marcado no fim de semana, 10 horas da noite, no canal aberto da Rema TV, com reprise no domingo, também às 10 horas da noite. E aí também você pode nos acompanhar pelas plataformas de internet, aí no YouTube, no melhor horário que se encaixar aí no seu tempo. Meu convidado hoje é o presidente da Aron, e ex-prefeito da capital, Hildon Chaves. Tudo bem, Hildon? Satisfação recebê-lo aqui no nosso podcast mais uma vez. Cícero, um prazer enorme estar aqui mais uma vez contigo. E olha, parabenizar aí essa estrutura toda aqui da Rema TV. Deixar aqui um grande abraço para o famoso Zezinho Maria Fumaça. Maria Fumaça. Ô, Hildon, e aí, Aron, hein? Já vou começar com uma pergunta em cima, na lata. O que deu, hein? Houve um movimento no sentido de algumas pessoas, alguns prefeitos de município pequeno, principalmente aqui no nosso estado, dizer que havia um desconforto, que o presidente não atendia as demandas, só estava preocupado com as estrelas, Cacoal, Ariquemes, enfim. Aí você chegou um momento, não, se o problema sou eu, fique à vontade, vamos fazer uma nova eleição. E daqui a pouco o assunto parou. O que aconteceu? Bom, Cícero, em primeiro lugar, a Aron, a Associação Rondoniense dos Prefeitos. Dos municípios. Dos prefeitos. Dos prefeitos. Né? Bom, a Aron é uma entidade que está com 37 anos de serviços prestados e o Estatuto da Aron prevê que, como no nosso caso, houve um encerramento do meu mandato e eu tenho ainda quase 2 anos de mandato à frente da Aron. Então, o próprio Estatuto prevê essa questão. Mesmo não estando prefeito nesse momento. Mesmo não estando. Vários prefeitos, nesta mesma situação, ocuparam a presidência da Aron. Mas o que aconteceu? O problema, isso passa pela questão política de 2026. Então, havia uma intenção desse grupo. Claro, existiam outras forças políticas maiores nesta questão. Então, a ideia era criar problema e desestabilizar o prefeito Hildon Chaves, possível candidato ao governo do Estado. Então, o que aconteceu? Aí, naquele momento, eu digo, olha, e havia também pelo menos 1 ou 2 deputados estaduais envolvidos nessa questão, partes do governo do Estado, não necessariamente o coronel Marcos Rocha, o governador, mas havia toda uma articulação para nos constranger naquele momento. Mas, como eu vi que parte dessa força vinha do Palácio do Governo, eu digo, olha, se o problema é esse, eu saio. Aí, na sequência, coisa de mais umas 2 semanas depois, chegou o momento de se fazer a prestação de contas da entidade. Aberta a sessão, a assembleia para isso, este grupo de prefeitos, um deles, apresentou alguns questionamentos que já deveriam ter sido apresentados no decorrer da semana anterior, mas tudo bem. Então, aí nós suspendemos temporariamente essa assembleia e tivemos uma outra, a continuidade dessa assembleia, uma segunda data. E nessa segunda data, esse mesmo grupo vem e busca outros esclarecimentos, questionando... De outra coisa que não estava prevista na pauta. Não era... Não. Aí o que aconteceu? Quando estava no início dessa movimentação, uma funcionária, que já foi inclusive desligada dos quadros da Aron, esta funcionária esteve, algumas semanas antes, num sábado, a Aron só funciona até sexta-feira, num sábado, com o motorista da Aron, com o carro da Aron, e saiu da Aron com vários documentos que foram levados diretamente para um escritório renomado de advocacia
aqui da capital, aonde estavam esses prefeitos. E aí, a partir daí, mandamos fazer um levantamento e foi quando nós descobrimos o grampo na sede da Aron. Então havia uma articulação interna, havia uma articulação externa, mas com elementos internos, justamente no sentido de desestabilizar a sua gestão ou comprometer você politicamente. Era para criar algum embaraço político. E aí, para resumir a história, eu suspendi novamente a sessão, desta feita por tempo indeterminado, e contratei a FIA. A FIA é uma fundação da Universidade de São Paulo, da USP, para fazer uma auditoria externa dos 5 anos para cá. Independente. Então, uma auditoria independente. Não foi uma auditoria feita por qualquer empresa de auditoria. Nós escolhemos uma da USP. Então, assim... Renomada. Enfim, é incontestável. Conhecimento não está. Eu sei, enfim, então era criar algum problema. E, enfim, nós estamos agora aguardando isso aí, até o final do ano deve estar pronta essa auditoria. E, na sequência, muito possivelmente, não deve mais um mês ou 2 ou 3 meses, eu deva renunciar daí a Aron para me descompatibilizar por conta das eleições do ano que vem. A gente vai chegar lá nas eleições. Mas antes disso, Hildo, tem a possibilidade de que com essa auditoria venha ao conhecimento público situações, digamos assim, nebulosas, né, ou não tão legais de gestões anteriores a você, Aron? Tem um ditado muito antigo que diz o seguinte: quem pariu Mateus que embale. Cada um que cuide do seu CPF. Então, paciência. Bom, você está muito tranquilo em relação absolutamente. A isso. Bom, eu geri por 8 anos, orçamentos bilionários. E não tem problema de qualidade nenhuma. Então isso é uma molecagem. Beira uma molecagem isso que tentaram fazer. Agora, uma coisa curiosa, né? Porque você saiu da prefeitura, saiu com uma aprovação boa, né? Reconhecida aí, né? pela maioria da população. Eu não quero cometer nenhum exagero aqui, não vou colocar números, mas, enfim, né, uma boa parcela da população reconheceu o trabalho altíssimo. Que foi feito. E me parece, eu não vejo isso, até por conta de Brasil, que seja diferente de que alguém que tenha um bom desempenho como gestor público não tenha um projeto de seguir adiante e aí um prefeito concorrer ao governo, a um Senado. Eu acho que isso era uma coisa natural. Mas quando se trata de governo... Porque se fosse para desestabilizar, desculpa eu interromper, já interrompendo, se fosse para desestabilizar Hildon Chaves, digamos assim, isso poderia ter sido feito enquanto na condição de prefeito. Não era mais viável? Não sei. Não sei, porque houve uma tentativa lá atrás. Não deu certo. Houve uma tentativa agora já nesse momento. Inclusive judicializaram. Não mudou nada, continua na mesma situação. São essas coisas da política, isso é normal. Tá. Infelizmente. Então agora segue a auditoria, no fim pega-se o relatório e aí você já eu vou divulgar. Meio que vai divulgar. Vou divulgar. Né, e meio que vai coincidir com essa questão da desincompatibilização. E por isso eu tive o cuidado de contratar uma empresa, uma fundação idônea de renome nacional como a FIA. Então, na Universidade de São Paulo, na USP, tem algumas fundações que se especializam. Então, por exemplo, tem a FIP,
a FIP. Que todo mundo consulta para saber o valor de um carro, e o ela valor tem de outras mercado expertises, de um veículo. Mas, né? mas hoje, quando se fala em FIP, todo mundo dos carros. Sim, dos carros. É um braço uma da outra, mas a FIA ela tem a expertise para fazer a auditoria. É uma fundação de estudos, enfim. Exatamente. Então, então, com isso, não, porque na verdade, o Cícero colocou em xeque não o Hildon Chaves, mas toda a diretoria da Aron. São vários prefeitos. Então, isso é muito sério. Agora, Hildon, o papel da Aron junto à sociedade rondoniense, esse papel junto aos prefeitos, né? Como é que eu posso te colocar isso? Qual é o papel dela? Me parece que ela é meio que estereotipada como um cabide de emprego, ali é prefeito que quer viajar, não como uma entidade que efetivamente tem um cordão umbilical com as prefeituras, com os prefeitos. Vamos lá, ela é uma associação privada, ela não é totalmente privada porque ela tem um aspecto híbrido que as prefeituras custeiam. Isso. Elas pagam uma mensalidade. Que é o recurso que faz a coisa andar, né? Exatamente. Então, a Aron, a função primordial é apoiar os prefeitos nas suas prefeituras. Então, ele tem um viés institucional muito forte, que é fazer a interlocução com o governo estadual, a interlocução com a Assembleia Legislativa, etc. Então, talvez esse movimento que tenha surgido naquele momento era justamente para, de alguma maneira, desestabilizar o Hildon Chaves, para que eu viesse a ter maiores dificuldades na construção desse projeto político para 2026. Existe uma inadimplência alta na Aron ou não? Existe. Por conta do quê? De falta de... Talvez, aí você me corrija, talvez de uma eventual falta de representatividade, de fazer com que os prefeitos... Não, eu acho que não. Porque assim é proporcional. Então, o Ji-Paraná paga um valor muito maior... Sim, município de 100 mil habitantes paga uma coisa... do que Cabixi, por exemplo. 10, sim. Entendeu? Então, mas é que às vezes é o seguinte, às vezes a equipe da prefeitura esquece de fazer o pagamento, enfim. Nem é coisa mal intencionada. Não. Nesse período que você está à frente da Aron, o que já foi desenvolvido no sentido de atender às demandas que existem, de estar presente junto aos prefeitos? Bom, a Aron, ela também tem ela constrói, ela faz projetos de engenharia para várias prefeituras, principalmente as pequenas prefeituras que têm muita dificuldade. Nós estamos implementando trazendo para a Aron uma solução para os prefeitos quando encerram seus mandatos. Isso com a nova lei do Estações, a 14133, ela trouxe um dispositivo que havia uma dúvida. Dá um suporte, entre os tribunais de contas, por exemplo, se esses recursos que vão para a Aron são públicos ou privados. E isso, a 14133, ela resolveu já essa questão. Então, aí o que acontece? Imagina, o prefeito ele encerra o mandato e ele está respondendo por alguma questão relacionada ao mandato. E quem assume essa prefeitura, vamos imaginar isso é uma hipótese, um adversário dele. Então, assim, pela legislação anterior, o próprio município teria a obrigatoriedade de defender esse prefeito ou ele contratar um advogado privado. Um advogado privado. Muitas vezes, principalmente os prefeitos, as prefeituras menores, muitas vezes o prefeito não tem essas condições. É tudo muito limitado, né? Muito limitado. A aplicação do então, recurso. A 14133, ela trouxe essa figura que permite que, desde que se seja feita uma contribuição mensal
via Aron, e que possa, ao final dos mandatos do prefeito, ele ter, para que os prefeitos venham a ter, um suporte jurídico pós-gestão. Entendeu? Entendi. Então, eu hoje, no meu caso, eu não tenho tenho nada. Absolutamente tranquilo. Pode ser que apareça alguma coisa? Pode, mas estamos absolutamente tranquilos. Mas por quê? Eu sou do meio jurídico. A gente vem fazendo esse acompanhamento diário, enfim. Então, isso aí eu já resolvi. Mas isso não é a realidade dos demais prefeitos. Então, quando há qualquer coisa que demande de uma atuação institucional mais robusta, é onde entra a Aron. Eu ouço falar muito, Wildo, que a CNM é uma entidade muito de oba-oba, de que pouco faz para os seus associados. É isso mesmo? A Confederação Nacional, Rondônia... Não, é assim. Tem coisa mais interessante para resolver do que Rondônia. A CNM é a representação do municipalismo brasileiro como um todo. Sim, todo mundo. Então, são duas grandes entidades. A CNM, que congrega, tem os 5 mil que congrega aí quase 5 mil prefeitos, e existe a FNP, a Frente Nacional de Prefeitos, da qual eu fui vice-presidente por 8 anos. Vice-presidente de relacionamento com o judiciário ao longo de 8 anos. Então, a FNP, por seu turno, ela tem aproximadamente uns 200 associados, 220, contra 5 mil. Sim. Mas esses 220 municípios concentram 85% do PIB brasileiro. Então, são as médias e grandes cidades que participam. Então, eu não tenho tido uma ação direta com como é o nome que você falou? CNM. Com a CNM. Quem cuida dessa questão é o nosso vice-presidente, que é o prefeito de Nova Mamoré, o prefeito Marcelo Brasileiro. Marcelo Brasileiro. Aliás, um quadro extraordinário, ele é muito competente, muito culto, é professor universitário da Universidade Federal, enfim. Então, é o Marcelo que faz essa interlocução, porque às vezes existem um conflito de interesses. Então, por uma questão de conformidade, de compliance, etc., quando é na CNM é o Marcelo que cuida. Quando é na FNP, sou eu que cuido. Inclusive, o Marcelo lançou um livro sobre gestão. Eu já entrevistei ele realmente tem um conhecimento muito amplo nessa área. Olha, eu preciso chamar um intervalo, tá? Vamos lá, não sai daí, estou conversando com o ex-prefeito Hildon Chaves, a gente já volta e vamos falar num assunto que todo mundo quer saber, né? Projeto político, o que vem pela frente aí. Só um segundo, já voltamos. Há 25 anos, o sonho de um dentista visionário se concretiza com a inauguração da Clion, onde vidas são transformadas através de um sorriso. Desde o início, a missão da Clion é proporcionar cuidados odontológicos de alta qualidade, promovendo a saúde bucal e a autoestima de seus pacientes. Aqui na Clion, nós temos uma equipe de mestres especialistas na área da saúde, para melhor atender a sua família. Na Clion, você tem tratamentos inovadores e personalizados, sempre colocando o paciente no centro de tudo. Imagina que nós temos aqui 25 anos de experiência em atendimento de saúde bucal e harmonização orofacial. Com isso, eu consigo levar um atendimento de qualidade e eficiência para a sua casa. Na Clion, os pacientes já são da família e fazem parte da história da empresa. E tudo isso pensado com muito carinho para você, que é o nosso paciente. Até porque o seu sorriso é a nossa missão. Clion, muito mais que uma clínica odontológica. Aqui somos um centro de transformação, onde o seu sorriso e bem-estar é o que importam. Muito bem, estamos de volta. Estou conversando aqui com o Hildon Chaves, ex-prefeito e
candidato ao governo, ponto, sacramentado. Eu não menti quando eu escrevi isso na minha coluna. Não, prego batido e ponta virada. E olha que eu ousei falar isso antes da ligação de Marconi e Pirillo. Explica isso aí, Hildo, porque você viveu uma situação curiosa, né? Até um passado bem recente, agora, depois que saiu da prefeitura... Até algumas semanas recentemente. Alguns dias aí, você nessa questão partidária. Bom, é óbvio que qualquer pessoa que queira ser candidato tem que ter um partido. E você estava nessa situação de fusão do PSDB, o que vai dar, não vai dar, tem que ter um partido. E aí, daqui a pouco, uma ligação do ex-governador e ex-senador Pirillo, que é o presidente nacional do PSDB, e aí tudo muda. É o seguinte, bom, isso vai virar um caos verídico. É bem provável, né? Era uma fusão do Podemos, que é o partido do atual prefeito, com o PSDB. Nessa fusão, naturalmente, eu estou sem mandato, quem teria o mando desse novo partido em Rondônia seria o atual prefeito. Tá, o Léo Moraes. Tá. Então, e a gente não se entende. Não tem jeito. Sei. Aí, há umas 3, 4 semanas atrás, eu liguei para o Marconi. Marconi Pirillo, para quem não sabe, é o presidente nacional do PSDB. Foi 4 vezes governador de Goiás e é candidato novamente. Eu acho que 4 mandatos de Senado também. Enfim, é um quadro extraordinário. Uma bagagem gigantesca. Então, aí eu liguei para o Marconi. Falei, Marconi, eu estou te devolvendo o partido. Com essa fusão, conforme eu já tinha te avisado, não tem como eu estar no mesmo partido do atual prefeito. E eu estou te devolvendo o partido e tal. Aí ele falou, Hildon, segura mais um pouco, porque eu acredito que mais 1 ou 2 semanas aí é possível que essa fusão não saia, porque nós estamos com problemas de governança, foi a expressão que ele usou. Né? Aí passaram-se 2 semanas e aí sai publicado uma nota da Nacional do PSDB, assinada pelo Pirillo, aonde ele diz o seguinte, enquanto eu for presidente nacional do PSDB, não haverá nenhum tipo de fusão... Nem fusão, nem transfusão, nem junção, nem nada. Nada. O PSDB segue. Então mudou, porque naquele momento, naqueles dias, bastante recentes, o meio político questionava a viabilidade de uma candidatura do Hildon Chaves ao governo do Estado, ou a qualquer outra coisa, porque, segundo se falava, eu não tinha partido. Não tinha partido. E essa questão partidária, ela está uma loucura, porque, por exemplo, o PP sempre foi um partido grande, importante, se fundiu com o União Brasil. Aí o republicano está para fundir com o MDB. O MDB. E por aí vai. Então isso está causando uma insegurança muito grande, não só em Rondônia, mas em todo o país. Então agora nós estamos com muita tranquilidade, porque eu sou o presidente estadual do partido e recebi do Marconi Pirillo a incumbência, a missão de concorrer ao governo do Estado e de montar uma nominata para deputado estadual, para deputado federal, possivelmente também candidatos ao Senado. Enfim, essa mudança. Então, houve uma mudança no quadro completamente. Agora eu tenho partido. Agora, o Hildon, você tocou num ponto antes da gente falar dessa montagem da nova estrutura, né, digamos assim, nova estrutura partidária no Estado. Essa questão das fusões, né, eu vejo ela como temerosa no sentido de que tem protagonista que pode virar coadjuvante. Sim, pode. E aí é um problema sério, né? É um problema sério. Às vezes algumas, não só aqui, mas em todo o Brasil, muitas pré-candidaturas gestadas já há um certo tempo, considerando-se a existência e o mando
de um partido no Estado e, de repente, mudou tudo. Pois é. Então, é uma situação realmente complexa. Pois é, e assim, a gente tem o republicanos têm grandes nomes no Brasil, o próprio MDB, e aí daqui a pouco dá uma O guerra. Republicanos é o partido do Tarcísio, governador de São Paulo. Pois é, né? E que não quer sair do Republicanos, né? Isso é uma coisa curiosa, mas não cabe a gente falar de PL aqui agora. Aliás, você teve algum momento que você pensou ou foi convidado a ir para os quadros do PL ou não? Não, nós não. Sempre teve conversa, mas nada. Sempre nós tivemos conversas. Nada além do Eu institucional, né? Tenho um relacionamento muito amistoso com o presidente estadual, que é o senador Marcos Rogério. Aliás, é um grande senador. E, enfim, eu tenho um bom relacionamento com ele, mas o próprio PL tem as suas bandeiras, as suas lideranças internas, etc. De toda forma que, em princípio, eu não vejo possibilidade da gente caminhar com o PL, o que não significa que eu não tenha uma amizade pessoal com vários integrantes do PL, inclusive o seu presidente, o senador Marcos Rogério. Agora, Hildo, ainda antes da gente falar da estruturação do PSDB, ou da reestruturação, como queira, quem poderia, eventualmente, né, isso é hipotético, a gente não, né, caminhar com o PSDB hoje, em Rondônia? Olha, essa questão... Diante do cenário que temos aí. Cícero, veja bem, hoje o PSDB está aberto a conversações com todos os espectros políticos do Estado, principalmente aqueles que tenham alguma convergência com o projeto do PSDB. Então, assim, é uma coisa muito recente, nós estamos ainda agora reorganizando o PSDB dentro dessa nova roupagem, digamos assim, e nós vamos, ao longo dos próximos meses, conversar com todas as forças políticas. Isso é necessário, faz parte disso aí. O PSDB está aberto a receber novos filiados, etc. E eu tenho certeza que nós teremos um bom resultado no nosso estado com o PSDB. Eu vou perguntar se você concorda com uma coisa que eu escrevi um tempo atrás aí. Quando o Bolsonaro veio a público dizer quem eram os candidatos dele em Rondônia. O meu candidato ao governo é esse, e esses são os meus senadores. Isso eu escrevi que foi muito bom para quem estava em outras siglas, né? Por conta de que, inclusive para a gente da direita, quando vem a liderança maior do PL hoje, né, no Brasil, isso é inequívoco, né, a grande liderança do PL é o Bolsonaro, e diz assim, esse, ele acaba restringindo os demais. Até mesmo quem é simpatizante a ele, enfim, e que tem alguma pretensão, né, acaba dizendo, bom, se eu quiser continuar com algum projeto, eu vou ter que caminhar para outra frente, porque aqui me parece que não dá mais. Isso foi bom? Para os demais, não estou falando, não quero dizer para o Hildon Chaves, para os demais. É apenas uma opinião. Quem sou eu para dar opinião no partido dos outros? Então, não faz sentido. Mas eu imagino que para vir uma decisão da Nacional, eu acredito que tem que ser uma decisão construída com as forças locais. Então, às vezes, um posicionamento intempestivo pode vir a atrapalhar ao invés de ajudar. Você acaba restringindo até pessoas que tenham... Sim, você restringe, né? Você restringe. E aí me parece que fecha portas. Sim. Né? E aí o cara tenta entrar, a porta está fechada, ele vai, não, mas eu não quero, eu quero encontrar uma porta aberta. Aí acaba indo para o outro lado. Porque normalmente na construção de uma chapa, eu acredito que há
todo um estudo prévio, enfim, um projeto, né? Tem que nascer, todo projeto nasce pequeno e ele vai encorpando até se consolidar ao seu final. Então, essa é a ideia. Qual é o projeto? O projeto é a eleição de 2026. Então, nós vamos ter os candidatos para deputado estadual, a deputado federal, senador, governador e presidente. E um vice-governador bom também, né? E um vice-governador bom também. Agora, veja só, eu li a nota do Marconi Perillo, né, onde ele me parece que ele foi muito enfático. Não? O PSDB está na disputa, está no jogo e vai concorrer em todas as capitais. Sim. Eu não acho que realmente vai conseguir uma majoritária nos 27 estados, mas enfim. Agora, a gente eu vi hoje de manhã que assim, o Perillo não estava para brincadeira, porque já se cogita o nome do Ciro Gomes para fazer parte dos quadros do PSDB, e um nome excelente. Olha, o Ciro eu considero o Ciro um dos representantes do centro aqui no nosso país. E é um grande... tem um currículo extraordinário. Inegável. Eu acredito que isso se materializando, eu acredito que vai ser um bom avanço para o PSDB. O PSDB precisa crescer, e esse crescimento acontece pela eleição de deputados federais, e uma candidatura nacional ajuda sim. Ainda mais, porque olha, eu acredito que as próximas eleições, naturalmente, o eleitorado ele deva convergir para o centro. Eu acredito que... Quer se livrar dessa confusão, dessa polarização, esse extremismo, seja de direita, seja de esquerda, né? Isso ficou muito chato, né? Porque assim, é muito complicado você supor que só existe vida inteligente, politicamente falando, em dois partidos, ou pior... Ou em dois grupos, ou no grupo do Lula, ou no grupo do Bolsonaro. Ou duas pessoas. Não pode, isso é muito... É complicado. Péssimo. Complicado. Eu até já escrevi sobre isso. Gente, mas peraí um pouquinho, o Brasil vai ficar nisso? Ou é do grupo do Lula, ou é do grupo do Bolsonaro. E aí? Pois é, eu acredito que uma parcela enorme da população talvez não queira nenhum nem outro. É bem provável, né? Isso o tempo vai dizer. O tempo vai dizer. Vamos falar do PSDB agora no estado de Rondônia? Vamos. Então vamos. Não sai daí, um minutinho, já a gente volta com esse tema aí, tá? Há 25 anos, o sonho de um dentista visionário se concretiza com a inauguração da Clion, onde vidas são transformadas através de um sorriso. Desde o início, a missão da Clion é proporcionar cuidados odontológicos de alta qualidade, promovendo a saúde bucal e a autoestima de seus pacientes. Aqui na Clion, nós temos uma equipe de mestres especialistas na área da saúde, para melhor atender a sua família. Na Clion, você tem tratamentos inovadores e personalizados, sempre colocando o paciente no centro de tudo. Imagina que nós temos aqui 25 anos de experiência em atendimento de saúde bucal e harmonização orofacial. Com isso, eu consigo levar um atendimento de qualidade e eficiência para a sua casa. Na Clion, os pacientes já são da família e fazem parte da história da empresa. E tudo isso pensado com muito carinho para você, que é o nosso paciente. Até porque o seu sorriso é a nossa missão. Clion, muito mais que uma clínica odontológica. Aqui somos um centro de transformação, onde o seu sorriso e bem-estar é o que importam. Muito bem, estamos de volta. Estou conversando com o ex-prefeito Hildon Chaves. Hildon, e agora, definido já a sua pré-candidatura, o PSDB entra na briga, vai como gente grande para essa disputa.
Quantos filiados tem o PSDB? Você tem meio que isso de cabeça hoje no Estado? E como é que vai ser essa articulação, essa organização para trazer filiados, para organizar os diretórios? Isso tudo já está sendo alinhado? Já, o PSDB tem 23 mil filiados no estado de Rondônia. É um número bastante expressivo. Considerável, né? Considerável, a grande maioria são de formadores de opinião. Então, aliás, é um partido que tem 37 anos de existência. Então, isso é um partido tradicional, porque às vezes aqui no Brasil surgem partidos, né? Sim. Aí teve um dos aposentados da nação, aí tem não sei o quê, tem um monte de... É muito folclore, né? É muito folclore. Então, a própria política brasileira está reduzindo a quantidade de partidos quando acontecem essas fusões. E agora, essas andanças aí, essa organização partidária, como é que você vai ser isso? Você é o presidente regional, né? O presidente estadual, sou presidente estadual do PSDB. Nós já estamos reimplantando 6 diretórios estratégicos. Estratégicos, e a ideia é que nós tenhamos pelo menos uns 40 diretórios no Estado. Eu vou ter um trabalho enorme e eu vou ter que percorrer o Estado de Rondônia várias e várias vezes para reunir, porque ninguém chega a um governo do Estado, a uma prefeitura sozinho. Nós temos que ter parceiros, nós temos que ter equipe, nós temos que ter o apoio da população. Por onde eu ando, Cícero, nos 4 cantos da nossa capital, e às vezes até no interior, já surgindo situações como essa, a pergunta é natural. Vai para o governo? Então, isso é isso que nós estamos respondendo. Eu sou pré-candidato ao governo do Estado de Rondônia. Eu tenho certeza que toda a experiência acumulada ao longo de 8 anos à frente do 2º maior orçamento do Estado, em primeiro lugar o governo do Estado e segundo a Prefeitura da capital. Então, eu diria que nós estamos prontos para esse desafio. Nós já fizemos coisa parecida e muito complexa, porque quem administrou a Prefeitura de Porto Velho, uma estrutura com 45 mil alunos, por exemplo, 192 escolas espalhadas por um município com toda essa complexidade. Eu acredito que o caminho está bem delineado daqui para frente. Claro, isso vai depender do entendimento da população. O Wildon, candidato ao governo, ele entra numa condição parecida com o Wildon, candidato a prefeito lá atrás, pela primeira vez, digamos assim, desacreditado, ou com pouca expressão, ou não? Hoje é uma realidade diferente. Não, hoje... Bom, o Wildon Chaves de 2016, 99% da população não sabia quem era. E nem sabia o que ia dar na política, né? O Wildon tinha uma história como promotor. Sim, mas a imensa maioria das pessoas não conhecia essa história. Também tem isso, né? Aliás, tem gente que eu acho que ainda não conhece até hoje. Né? Talvez não conheça a história, mas conhece o Wildon. Sei. Isso aí é natural. Foram 8 anos Wildon, promotor, empresário também. 8 anos à frente da Prefeitura da capital. Claro que a experiência como promotor de justiça, que fui por 11 anos, por 21 anos, e aliado também à atuação empresarial. Quer dizer, esses dois aspectos muito bem sucedidos foram utilizados na gestão da Prefeitura da capital. Pois é, mas isso ajudou você? Muito. Não, a pergunta não é essa. Assim, você tinha como cartão de visitas ou cartão de apresentação na primeira eleição para prefeito, a primeira disputa sua, você tinha como cartão de apresentação, né, um currículo
de promotor e um currículo de empresário. De empresário. Agora você mantém esses 2 currículos e apresenta um currículo de gestor por 8 anos no município de Porto Velho. Já aprovado. Isso é positivo? É, porque nós encerramos nosso mandato com aprovação altíssima. Inclusive, muitas pessoas falam que a nossa condução ela foi absolutamente atípica, porque o normal é que o segundo mandato seja pior do que o primeiro, e na nossa gestão aconteceu exatamente o contrário, o inverso. Então, quando as pessoas acreditavam, esperavam que começasse a diminuir o ritmo de entregas, a cada dia esse ritmo aumentava. Então, isso eu tenho certeza absoluta que a capital reconhece esse trabalho, e esse trabalho ecoa nos 4 cantos do nosso Estado. Claro, o Hildon Chaves, pré-candidato ao governo do Estado, tem que gastar muita sola de sapato nos 4 cantos do nosso município. Uma coisa importante que isso é inegável, que a sua participação na reeleição do governador Marcos Rocha, né, você abraçou a causa, abraçou o governador, não vamos caminhar, Rondônia merece uma nova oportunidade, a reeleição do governador por conta do trabalho sério que vem fazendo, mas aí você estava na capital, um lugar onde a praia já é sua, digamos assim, essa aqui é a sua praia. Agora, para chegar em Jaru, por exemplo, para chegar em Vilhena, para chegar em Cacoal, como que o Hildon Chaves vai se apresentar para esses nossos irmãos do interior aí? Bom, Cícero, é uma pergunta difícil de resolver, de responder, mas eu acredito, primeiro, o Hildon Chaves já não é mais um ilustre desconhecido no interior do Estado. E na política também. Política. Então, muita gente falava que o Hildon Chaves só chegava até Candeias. Cavalo Paraguai, vai só até um pedacinho. E hoje a gente sabe que não, hoje que o nosso nome já circula. Nós temos um bom tempo para estar... o próprio PSDB vai me exigir que nós estejamos em vários locais ao mesmo tempo. Ainda esta semana nós vamos para o Cone Sul e vamos também para 429. Agora, recentemente, há 3 semanas atrás, nós andamos por 5 outros municípios também, próximos da Zona da Mata. Enfim, é um longo trabalho, Eu digo sempre o seguinte, Cícero, tem um ditado que diz, né, vox populi, vox dei, né? Então é a voz do povo, é a voz de Deus. Então, nós estamos colocando essa experiência, Tocou o alarme, alguma coisa aí. Vamos lá. Essa experiência que nós já temos, nós vamos colocar à disposição da população do estado de Rondônia. Eu acredito que uma grande parte deva convergir. Eu consigo cortar aqui? Consegue. Consigo cortar? Sim. Bom, nós estamos acompanhando um momento de instabilidade no nosso estado. Eu acredito que a nossa pré-candidatura ela tem uma boa viabilidade, até porque é natural que em momentos de instabilidade se busquem um porto seguro. A capital e o entorno, quando eu falo da capital, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Candeias, e todos esses municípios que integram a região Madeira-Mamoré, todos conhecem o trabalho feito pelo hoje ex-prefeito Hildon Chaves, e eu acredito que nós vamos ter uma boa campanha, vencer ou não, isso é uma consequência,
E esse projeto, primeiro, nós estamos nos colocando à disposição, e quem vai resolver é o povo desse estado maravilhoso que cresce a cada dia. Eu vou fazer uma pergunta para você, não é para você fazer campanha política, até porque nem é o momento, mas assim, é uma realidade. Nós temos, por exemplo, no estado de Rondônia, 11 mil quilômetros de estradas não pavimentadas. Muita poeira, muita pedra, muito buraco, coisas que precisam ser resolvidas, né? Que tem que ser solucionado. Ao mesmo tempo que a gente tem um estado pujante, um estado muito forte na agropecuária, agricultura, piscicultura. Esse potencial que Rondônia tem pode ser melhor aproveitado, mais aproveitado ainda, trazer mais recursos. Hoje eu arrisco a dizer que Rondônia é autossustentável, né? Autossustentável, ao mesmo tempo que a gente tem muita riqueza, né, para ser explorada, que pode ser intensificada ainda mais. E essa questão que eu ouço muita gente reclamando de ponte, de estrada, né, dá para mexer no estado todo? Vou usar esse termo para não deixar como pontual, para alguém não dizer, pô, você está fazendo campanha. Não é isso. Em primeiro lugar, nós temos um estado organizado, um estado que, mesmo com as dificuldades naturais que tem inerente a todos os demais estados, então Rondônia está sendo bem conduzida. Eu vejo que o Coronel Marcos Rocha, o governador, vem fazendo um trabalho priorizando aquilo que ele entende mais importante. E hoje nós temos aí, desculpa te interromper mais uma vez, um problema muito sério, que não é culpa do governador, tem que defender ele, que é a questão da ponte do Candeias. Uma limitação para passar, fim de semana um rodízio de veículos e uma coisa que não é da gestão dele, que não se preocuparam, né? Havendo o risco de Rondônia ficar isolada do resto do país. Olha que coisa absurda. O governador não tem culpa de nada com essa questão. Nenhuma. Se é para atribuir culpa, eu acho que a bancada federal deveria estar gestionando desde sempre, juntamente ao DENIT. Exatamente. Se é que... até porque... Desde lá atrás, né, Hildo? Eu fiz uma postagem esses dias e falar, mas porque quando você foi prefeito? Eu digo, não, eu sou prefeito da capital. A ponte é em Candeias. Além de ser numa via federal, sim, que a ponte é em Candeias. Desrespeita governo federal, não é em Porto Velho, né? Agora eu não estou acompanhando mais o que está acontecendo nessa ponte, mas me parece que... Porque houve um momento nesse final de semana para fazer o concreto, para concretar, né? Para trabalhar, para evitar o fluxo de veículos, né? Pesado, para que enfim, fossem feitas as obras. Mas assim a gente para ver, olha que coisa absurda. Nós temos, o único meio terrestre que a gente tem, que liga Rondônia ao restante do Brasil, e não só Rondônia, o Amazonas, o Roraima, o Acre. Isso é o descaso que vem de longa data. Há mais de 10 anos que aquela outra ponte, a Ponte Velha, a Ponte Antiga, ela já vinha apresentando problemas. Então é o Brasil. É o Brasil sendo o Brasil. Pois é, mas isso não é uma coisa, isso não está naquele contexto das coisas que tem que ser observada, que você tem que sempre ficar atento para que não ocorra. Olha, deveria, né? Deveria, mas infelizmente essa questão já vem há muito tempo. Eu acredito que isso vai demorar pelo menos mais de um mês ainda, porque se concretaram neste final de semana. Normalmente, eu não sei de ponte, que eu não sou engenheiro, mas o tempo de cura do concreto é de aproximadamente 21 dias. Tem que ter um tempo para solidificar. Agora, eu não sei se, em termos de ponte, eu não sou engenheiro, eu sou advogado. Então,
Se realmente é isso. E aí, a pujança do Estado, o crescimento do Estado, a pujança do Estado e os 11 mil quilômetros ainda de estrada de chão que precisa... o Rondônia, tudo isso já é destaque fora do país. E tem que ser um Estado também. O desafio, Cícero, é o seguinte, é acompanhar a velocidade de Rondônia. Isso não é uma coisa simples, mas tem que se estar atento a isso, a essa questão. É necessário um olhar mais atento ao agro como um todo. Essa questão das vicinais, são 11 mil quilômetros, não é uma questão fácil, mas eu tive uma certa dificuldade, uma grande dificuldade, porque nós tínhamos 7 mil na prefeitura de Porto Velho, o governo do estado tinha 11 mil. Então não é um desafio 7 fácil. 7 mil quilômetros para pavimentar na prefeitura. Estando na prefeitura... Exatamente. Porque a prefeitura de Porto Velho é maior que o estado de Sergipe, maior que Alagoas, maior que a quando Bélgica. Eu cheguei aqui também, eu vi um absurdo, né? Você está a 360 quilômetros de Porto Velho e você está em Porto Velho. Está em Porto Velho. E onde tem escola e posto de saúde. Por isso que eu digo, a coisa mais difícil da minha vida foi administrar a prefeitura de Porto Velho. Não é fácil. Agora, Rondônia tem um potencial extraordinário, e o Estado tem que dar o seu jeito para acompanhar as necessidades. Por exemplo, essa questão de estrada, nós temos um agravante. Quando Rondônia estava só no gado, é uma coisa. Não, hoje... Agora, quando entra o agro pesado, hoje você tem as grandes soja, lavouras café, de milho e soja, qual é o agravante da estrada vicinal? O agravante é justamente que a colheita da soja e do milho acontece exatamente no período da chuva. Essa conta não fecha. É difícil fechar essa conta. Então, esse é o problema. Mas carretas com 30, 40, 50, 60, 70 toneladas, 60 toneladas, com estrada de chão, chovendo, é complicado. É complicado. Então, nós temos que sentar com o setor. Até porque, por exemplo, no caso de pavimentação, você ou quem quer que seja o governador tem 6 meses para trabalhar. Não, ser governador, ser prefeito na Amazônia é um desafio a mais. Porque nos outros estados... Por conta da restrição do tempo que chove um pouquinho o ano inteiro. E aqui não, passa 6 meses sem chover e 6 meses chovendo. Tudo que tem para chover e um pouco mais, né? Ô, Hildo, eu vou evitar falar dos cargos, mas vamos lá, eu não posso encerrar nossa entrevista sem falar nisso. Alguns nomes que, eventualmente, ou que poderiam caminhar com Hildo Chaves. Juliane Fúria. Gesualdo Pires, o próprio Fúria, Silvia Cristina, Fernando Máximo. Eu acho que o Fernando, não. Não, acho que o Fernando está indo para o PL. Mas nós temos a Mariana, nós temos o Maurício. O Fernando Máximo por conta do que foi dito, por conta da língua do Bolsonaro, né, como eu escrevi. Né? O Bolsonaro já dizendo que Fernando Máximo é candidato dele ao Senado, Bruno Scheid e Marcos Rogério. Né? Porque nós iniciamos uma aproximação, até pelos laços de amizade entre a gente e o próprio Marcos Rogério. Mas aí depois disso aí, bom, então acabou, então boa sorte. Para todos, né? Para todos. Silvia Cristina, um bom nome? Um grande nome. Gesualdo Pires. Espetacular, um grande nome também, um prefeito aprovadíssimo da 2ª maior capital do estado. Então, uma pessoa correta, uma pessoa proba, íntegra, competente, engenheiro. Uma grande reserva moral. Uma grande reserva moral. Tenho certeza que é um grande quadro
do estado de Rondônia. Acho que ele já descansou, porque eu acho que ele tirou um período sabático aí, que eu acho que até que demorou um pouco mais, viu, Gesualdo? Tem que voltar para a lida, que Rondônia está precisando de você. Não dá para esquecer de Carlos Magno. Carlão. Um nome excepcional também. Acho que o Carlão vai fazer vai fazer uma votação extraordinária. Vai ser deputado estadual. O projeto dele é de deputado estadual. Já era na vez passada, mas o Podemos não pôde cumprir. E aí acabou deixando o Carlão Carlos realmente foi muito chato aquilo. Muito bem. Em breve teremos novidades? Quem sabe? Quem sabe? Hildo, obrigado pela entrevista, boa sorte nessa caminhada. Um abraço, Cícero. Estamos à disposição. Um abraço a todos vocês. Muito bem. Senhores e senhoras, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais podcast Espaço Aberto. Tchau.